Olá meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nosso tempinho já tá começando agora o inverno, né? Que não sei como é que está aí na cidade de vocês, mas aqui já tá um ventinho gelado. Ontem tava calor e hoje já tá frio. Até eu tô de blusa, vocês não reparem, às vezes vocês verem eu com as blusas com as mangas dobradas, porque eu posso estar com 10 blusas, mas aqui me estrova se tiver blusa me incomodando. Aí eu vou puxando tudo sempre para cima. E se eu começar a tossir também, vocês não liguem, porque com a mudança do clima eu tenho rinite e a minha rinite é do quente e do frio. Então, quando faz essa mudança daí, já tranca nariz, tranca tudo, a gente não sabe se a gente fala, respira ou tosse. Vem tudo uma vez só. E daí de ontem para hoje já atacou, não tem jeito. Quem sofre de rinite sabe como é sofrido, e principalmente agora com essas mudanças de clima, então fica bem complicada a situação. E hoje aqui nós estamos com bastante motoqueiros passando pela rua, então meu cachorro fica doidinho, ele odeia motoqueiro. Mas enfim, fazer o que, né? Eu falo para ele que qualquer hora eu coloco um esparadrapo nele lá, ele olha para mim e dá risada, coitadinho, dá um dó. E ele é a coisinha mais linda, enorme de um vira-lata, mas ele é muito fofo. Então vamos à boneca. Bom, eu tinha já dito que eu ia estar ensinando vocês como que eu faço as roupinhas das minhas bonecas, já assim explicando que eu não sei desenhar, tá, meninas? Eu sou uma zero esquerda em desenho. Então, se não ficar muito bonito assim, vocês não reparem. Mas é uma forma que eu achei, porque às vezes as bonecas são tamanhos diferentes, né? Uma é maior, outra é menor. E aí às vezes a gente vai lá e olha aquela roupinha linda e quer fazer para a boneca da gente, mas e aí o tamanho do molde? Para não ficar assim a questão da gente ter que ir lá na impressora, imprimir um, vem não dá certo, imprime dois, vem não dá certo. E infelizmente, né, com o preço de tudo que está muito absurdo, tanto o mercado, o material que a gente utiliza para trabalhar subiu muito, né? Então eu faço desta forma, que é uma economia que a gente tenta fazer, né? Porque assim, não adianta a gente vender aí 30 bonecas no mês e o gasto seria o valor de 35, né? Então, algumas coisinhas assim que eu faço e que no final ajuda bastante, né? No valor final do mês, quando a gente vai fechar o quanto vendeu, o quanto gastou de material e tudo mais. Bom, então vamos lá. Existem duas maneiras, meninas, de fazer as roupinhas das bonecas, tá? Eu vou estar explicando para vocês como se eu fosse fazer um vestidinho desses, vestidinho padrão que tem aí na internet e tudo mais. Mas eu vou estar depois ensinando vocês a fazerem outras peças de roupinhas diferente daquele corpinho com a sainha, né? E tudo mais. Mas eu quero primeiro explicar esse passo a passo. Hoje não vamos estar costurando, eu vou só estar explicando para vocês, só para vocês entenderem. Então, tudo é medida, meninas, não tem jeito, tá? Eu tô aqui ainda com a minha fita métrica velhinha mesmo, não consegui comprar a nova, mas enfim, acho que logo, de certo, tudo volta ao normal e a gente já consegue sair pros armarinhos fazer as nossas compras, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, eu fiz um modelo de uma boneca, tá? Ela é toda articuladinha, né? Coloquei botãozinho e tal. Coloquei um bumbumzinho nela já, tá? Porque às vezes alguns modelos são com bumbumzinho e daí vocês devem ficar pensando, nossa, mas e agora como é que eu vou fazer o modelo? Mas não tem problema. O cabelinho dela ainda não tá assim fixo, então ele tá meio luxado mesmo, tá? Eu não coloquei ele os pinguinhos de cola e tudo mais, ainda preciso ajeitar. Mas esse daí eu faço depois com paciência. O importante é o corpo. Então, vamos lá. Eu vou explicar o primeiro passo. Se eu vou tirar um molde da internet, mas lá já tem um moldezinho pronto, eu não quero estar indo lá imprimindo 10 vezes, né? Então, o que que eu faço? Eu tô com a minha boneca pronta, eu venho aqui e vou tirar as medidinhas dela, tá? Então, aqui, olha, se eu pego de um bracinho no outro,
Eu começo sempre com a parte de cima. Então, aqui eu tenho 5,5, tá? De um bracinho no outro. Então, eu venho aqui no meu papel e vou marcar 5,5. Mas eu aqui preciso aumentar a minha margem de costura, tá? Então, digamos assim, a minha máquina, o pezinho dela é meio centímetro, tá? Na máquina de vocês é 1 centímetro, então é isso que eu vou aumentar aqui, tá? Do meu molde. Então, eu tô com 5,5, a minha medida, eu vou aumentar mais 1 centímetro. Então, eu vou ficar com 6,5, a parte de cima, tá? Então, eu já fiz o meu aumento aqui. Vamos para a parte de trás. É necessário medir também, tá, meninas? Porque às vezes a gente coloca os bracinhos mais pra frente e tal. Então, eu venho aqui e novamente aqui eu confiro, tá? Olha, minha parte de trás está igual à parte da frente, 5,5, tá? Então, eu sei que a parte de trás é a mesma medida. De trás. Eu vou colocando assim porque pra mim eu já sei que é atrás, daí eu já sei que é em cima e embaixo. Agora, vamos pegar a parte de baixo. Então, digamos, se eu vou fazer um corpetezinho ou eu vou fazer uma blusinha, né? Como essa minha boneca, ela tem o bumbumzinho, então, veja, se ela não tivesse o bumbumzinho, já quase seria a mesma medida. Mas como ela tem um bumbum, vai ficar diferente essa medida. Então, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar mais aqui embaixo, tá? Quase aqui no início da perninha, tá? Olha. Então, eu não vou medir aqui, eu vou medir aqui pela parte de baixo, tá? Eu vou me guiar pela parte de baixo da minha fita métrica, só colocar assim pra vocês poderem enxergar bem. Olha, e tô medindo aqui só a parte da frente. E vou até aqui na minha outra costurinha lateral. Então, eu estou aqui com a medida de 10,5, tá? Então, venho aqui na lateralzinha, coloco 10,5, mas eu sei que eu preciso deixar meio centímetro para minha costura. Então, eu já sei que baixa a parte de baixo, né? Eu tenho 11,5. À frente, tá? Aí, eu viro ela aqui, venho aqui, olha, bem na minha costurinha novamente, tá? Vou me guiando pela parte de baixo aqui da minha fita métrica. E olha, eu tenho 14 centímetros, tá? Então, aqui a parte de baixo eu tô com 14. Se eu for aumentar, eu vou estar com 15 centímetros na parte de trás, tá? Então, a parte de cima, a parte de baixo. Porque as bonecas, a parte de cima é diferente da parte de baixo, tá? Quase todas elas são. Porque tem o pescocinho aqui e tal. Agora, eu vou vir a minha altura, tá? Então, digamos, eu vou querer mais ou menos, não vou grudar bem lá no pescoço, vou deixar um pouquinho mais para baixo. Então, eu sei que aqui meio centímetro eu vou ter que deixar para costurar, tá? Caso eu for fazer esse corpete com forro, gente, se eu não for fazer com forro, eu for dobrar ali, aí eu tenho que deixar 1 centímetro, tá? Na alturinha lá, 1 centímetro. E aí eu vou descendo até aqui embaixo na altura que eu queira, tá? Então, aqui eu estou com 8 centímetros, que seria mais ou menos ali naquela medidinha que eu tirei com a fita métrica, tá? Da perninha. Então, eu vou deixar mais 1 centímetro na parte de baixo. Então, eu vou deixar com 9 centímetros de altura. 9 centímetros. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Bom,
Se eu vou tirar da internet um modelo lá que eu já tenho pronto, tá? Então, digamos lá, eu tenho o molde do meu vestidinho lá pronto. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, tá? Vocês não liguem porque eu sou ruim de desenhar, né? Então, eu tenho lá um molde pronto. Então, digamos lá do corpete. Olha, ficou feinho, mas dá pra entender. O que que eu vou fazer, meninas? Eu vou pegar esse molde que eu achei lá na internet, tá? Eu vou salvar ele na minha área de trabalho, no computador. Quando a gente abre a área de trabalho, abre a foto lá, embaixo sempre tem várias funções, né? Então lá tem mais, tem menos, bem no comecinho já. O meu agora mudou para o Windows 7, então esse eu tenho em cima. Ele tem um sinalzinho de mais lá, numa bolinha e tal. Aí eu clico nesse sinalzinho de mais e vou aumentando esse molde, tá? Como eu sei que eu preciso de 6,5, então digamos aqui, olha, o meu molde está com a parte de cima com 4,5, tá? Eu vou aumentando até que o meu molde lá, ele chegue a 6,5, tá? Eu coloco lá a minha régua em cima da tela do computador, então eu sei que a minha parte de cima está com 6,5, que é o que eu preciso para fazer, o aumento que eu preciso para minha roupinha, porque daí ele já vai aumentar esse 6,5, entende lá? Então vocês vão ter mais ou menos lá um molde assim, tá? Olha, já aumentado. Então, não precisa ficar aquela questão de estar imprimindo 10, 12 vezes lá até a gente chegar a uma medida que sirva na boneca. E aí, eu venho aqui na parte de baixo, tá? Esse meu desenho ficou terrível de feio, vamos dar uma arrumada nele aqui, só para vocês entenderem. Então, eu aumentei ele lá. Olha, o que eu precisava. Mas daí aqui, como a minha boneca tem toda essa diferença, minha boneca tem esse bumbumzinho e tal, e agora o que que eu faço? Porque o molde, ele lá vai aumentar aqui, né? Uma coisa assim mais padrão. Eu venho aqui, marco o meio, tá? Como eu tinha marcado 15 centímetros, então o meu meio aqui é 7,5, né? Então ele vai vir aqui, olha quanto é a diferença, tá? E aqui, meninas, eu venho fazendo esse aumento necessário, tá? Claro que lá depois vocês vão ajustar bem certinho, tá? No corpinho. E como ele vai estar bem maior que ele está aqui, então esse ajuste vocês vão vir fazendo assim, ok? Fica às vezes um molde meio estranho, fica um molde bem estranho. Mas na hora da confecção da roupinha, isso aqui some tudo. É que aqui eu é que não sei desenhar direito, né? Então, digamos, eu tô lá com o meu modelo e aí eu venho vindo. Olha, tá? Até aonde eu quero. Que seria lá, olha, o meu 9. Então, tá vendo como ele já vai se ajustando ali na minha medida? Olha. Então, é assim que se faz os moldes das bonecas. Tanto se você vai criar uma roupinha ou você vai copiar da internet. E assim o que acontece? A gente não fica tão escravo de molde. Desculpe, meninas. Mas eu não tenho um molde, eu quero fazer um molde. Então, da mesma maneira, quer ver? Eu vou pegar aqui a minha medidinha lá de 6,5, tá? Venho aqui no meu papel. Olha, marco 6,5 aqui e eu começo aqui. Passo um reto.
vou achar o meio. Então, seria 3 e 2 milímetros, né? 2 e pouquinho aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho o meu meio. Venho aqui, já calculo aqui os 9 de altura que eu preciso para fazer o meu corpete. Eu vou fazer um corpete, digamos, vou fazer uma blusinha, né? Que daí um corpete a gente até pode deixar mais alto aqui e tal, aí depende do que vocês vão fazer. Então, digamos, vamos fazer uma blusa, uma camisa para ela. Então, eu venho aqui, eu já sei que o meu meio tá aqui. Aqui, olha, meninas, na parte de baixo, então, eu tenho 11,5, tá? Então, seria 5,5 mais 2 milímetros ali, tá? Então, 11,5 eu já marco aqui, olha, e já vou direto aqui. E faço um risco, tá vendo? Aliás, peguei mais embaixo, mais em cima é aqui embaixo, ficando doida já. Tá, lá daí vocês fazem bem retinho e tal, né, bem bonitinho. Usam a régua, não sei por que eu marquei aqui. Então, olha. Aqui eu tenho a parte de baixo, o meio e a parte de cima. Aí eu venho aqui no pescocinho da minha boneca, bem aqui em cima, e vejo mais ou menos aqui, olha, eu pego sempre o meio do roxinho e venho até aqui a minha costurinha lateral. Então, aqui deu com 4 centímetros, tá? Mas eu não vou fazer 4 centímetros aqui de pescoço, né? Então, eu divido esses 4, faço uns 2 centímetros. Parece meio confuso, mas depois vocês já vão entender. Então, eu marco aqui uns 2 centímetros, mais ou menos, tá? E venho aqui. Olha. E mais uns 2 centímetros do outro lado. Nossa, vida. O povo hoje tá animado. Olha. Então, aqui eu já tenho mais ou menos aqui a minha golinha. Tá? Então, olha, aqui ele é mais ou menos uns 2 centímetros de ombro, tá? Sempre que a gente faz ombro, para não ficar uma coisa muito reta, a gente sempre dá uma quebrada nesse ombro, tá? Então, eu vou deixar uns 2,5 mais ou menos aqui de ombro. 2,5 a 3. Por quê? Porque eu preciso pegar meio aqui para costura e mais meio para costura aqui. Lembrando que a gente tem que deixar a margem de costura, né? Então, olha, ele ficou com 3 aqui. Aí, eu venho aqui na minha boneca, tá? Vou medir aqui na boneca, mais ou menos, aqui, olha, na parte de baixo, tá? Mas sempre aqui, sempre usando a costurinha lateral como a direção certa ali, tá? Olha. E aí, eu venho aqui, mais ou menos, eu calculo aqui. Olha, dou uma volta no meu braço. Mais ou menos uns 5 centímetros eu tenho que deixar aqui de braço, tá? Que é justamente a cavinha do braço aqui, mais ou menos uns 5 centímetros. Aí, eu venho aqui no meu molde, tá? Marco aqui mais ou menos uns 5 centímetros. 5 aqui eu posso deixar até um pouquinho meio, uns 4, tá? Eu não preciso deixar os 5 bem certo. Se eu medir aqui ao contrário, olha, se eu pego lá bem na minha costurinha, mais ou menos uns 4 centímetros, 4,5, olha. Eu vou deixar com 4 aqui, tá? Porque eu vou cavar, olha. E aí, eu venho aqui cavando um pouquinho esse meu braço, tá?
E agora aqui, eu só venho descendo reto a minha parte de baixo. Olha. E eu já tenho o meu molde da blusinha praticamente pronto, tá? Aqui um pouquinho mais, pra ele dar aquela caída. Isso pra fazer uma camisa mais justa, né, meninas? Se vocês forem querer ela mais larga, aí vocês podem vir aumentando mais, aí vocês podem ir aumentando mais pra cá, tá? Então, aqui eu já estou com a minha parte da frente pronta, tá? Mas a parte de trás é igual à da frente. Então, eu sei que aqui eu posso estar utilizando, até na altura da cava, o mesmo molde da parte da frente, tá? Eu só não vou deixar lá tanto degote. Eu vou estar fazendo ou um degotezinho menor na parte de trás, ou eu deixo reto mesmo. Eu, nos meus, normalmente, eu deixo reto, tá? Então, daí eu já tenho, eu faço desta maneira. Bracinho. Da mesma forma. Olha, eu venho aqui, pego bem aqui na viradinha, olha, do meu braço, tá? Acho que tá dando pra vocês verem. E venho calculando, eu quero uma blusinha de manga longa. Então, eu sei que aqui na minha blusinha, olha, se eu for fazer de manga longa, ele vai ficar mais ou menos com uns 8 centímetros, tá? Então, eu vou colocar uns 9 centímetros ou 9,5, por quê? Porque eu vou fazer uma bainha, tá? Então, mais ou menos uns 9 centímetros e meio a manga. Se for curta, daí vocês colocam aqui, medem aqui na altura e só deixam um pouquinho a mais para vocês, olhem, para vocês estarem fazendo a bainha, tá? 1 centímetro e meio, depende de quanto vocês vão fazer essa bainha. Opa! Agora veio o meu bebê para ver o que eu tô fazendo aqui. Ele adora ficar aqui comigo na máquina. A manguinha... E eu esqueci de fechar a porta do ateliê de novo. A manguinha também, meninas, eu meço aqui. Então, eu sei que o meu bracinho aqui, ele está com 7 centímetros. Ele gosta de sentar ali no cantinho. Deixa eu só tirar as coisas daqui, que daí ele senta, fica quietinho lá e não fica incomodando a gente. Desce lá, desce. Quem tem gato sabe o desespero que é. Só quem tem entende, né? Eu sempre digo assim. Então, eu tô aqui, olha, com 7 centímetros. Mas eu vou querer uma manguinha mais solta, tá? Então, vocês só vão aumentando o quanto vocês querem. Ela maior, tá? Então, digamos um tanto assim que fique bem frouxa, né? Que não fique tão apertadinha. Então, aqui ela tá com uns 12 centímetros, digamos. Então, no meu molde, eu vou colocar só a metade, tá? Então, digamos lá, eu vou colocar só 6 centímetros. Deixa eu apagar aqui. É só a metade da manga. Vamos lá. E aqui eu vou marcar lá, digamos, os 9 centímetros e meio. Deixa eu apagar aqui. Podia ter pego mais papel, peguei uma folha só. Então, digamos lá que deu com 8 centímetros, tá? Então, eu já sei que lá é 8 centímetros. Então, aqui eu vou ter meio molde. Claro que a gente não vai fazer uma manga tão larga assim, mas se for fazer daí ela... que a gente for franzir, né, a parte de baixo aqui e tal, que vocês queiram, mas normalmente até fica um pouquinho menor, tá? Eu exagerei um pouquinho ali, vamos ver bem certinho aqui, com 3 centímetros. Então, digamos, uns 5 centímetros já quase daria a manga, tá? E aqui, aí a gente vai ver o quanto, se eu quero uma manga reta, tá? Só uma manguinha.
ou se eu vou fazer uma manga que eu queira que ela seja uma manga com aquele franzidinho em cima, né? E aí eu venho aqui e vou aumentar aqui, tá? Vou vir e vou franzir ela aqui. Aí eu venho aqui, tá, meninas, e vou fazendo aquele desenho. Mas normalmente dessas mangas a gente tem, um monte pronto, tá? A gente não precisa estar fazendo, normalmente o desenho delas é uma coisa meio assim, né? Olha lá. Olha. E aí vem sempre puxando um pouquinho para diminuindo aqui a medida que vocês querem. Tá? Então é mais ou menos, né? Porque eu nem sou desenhista. Olha. E vem diminuindo para a parte do que vai pro bracinho. Tá? Olha. Ok? Então, quando vocês forem aumentar, mesmo que seja uma manga pronta lá, o bracinho, então é só vir aqui, aí vocês só tirarem a medidinha aqui, aí vocês já vão conseguir aumentar lá o bracinho da maneira que vocês querem. Também pode ser, ou faz na mão. Normalmente o que eu faço? Eu pego um modelo de uma manga pronta já, como eu disse, eu não sei desenhar. Então, eu vou lá, pego um modelinho de uma manguinha que ela fica bem franzidinha aqui em cima, ela fica bem altinha, bem cheinha, tá? E daí, ou eu diminuo, ou eu vou aumentando a manga.